tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto muito interessante chamado de subquery. Vamos abrir aqui então nosso banco de dados e entender como que o Oracle interpreta uma subquery. Então, uma subquery, ela é definida toda vez que eu tenho um comando SQL, que dentro desse comando SQL eu tenho um outro, pelo menos um nível, mas podendo ter níveis ilimitados de comandos SQL. A diferença é o seguinte: a interpretação do Oracle é feita da seguinte forma. Esse select mais interno, ele é executado de forma isolada, que devolve um valor, um V1, que é utilizado para esse cara. Então esse cara pega o valor da subquery, roda isso de forma isolada, gera um outro valor, um V2, que é utilizado por esse outro select aqui, que por sua vez executa de forma isolada, gera um terceiro valor que é utilizado para esse meu select. Um exemplo prático desse recurso. É muito comum, por exemplo, eu rodar um SQL para descobrir quem é o meu menor salário. Select min de sal from amp. Então tá lá, R$800. Tá? Então esse é o menor salário de todos que eu tenho cadastrado na minha tabela de empregados. Fatalmente, quem está fazendo isso, vem a curiosidade de saber o nome da pessoa. Então é mais natural eu vir aqui e colocar o nome. Então eu quero saber o nome, o menor salário e mando rodar. Só que quando eu faço isso daqui, isso gera um erro para nós, né? Se eu mandar rodar isso aqui, ó, eu não obedeci a sintaxe. Ou seja, eu estou usando uma função de grupo, que é o min, junto com uma coluna de tabela. Ou seja, eu não coloquei o group by, né? Então, para eu corrigir a sintaxe desse meu SQL, eu teria que vir aqui, ó, e colocar group by e o nome da minha coluna. Então, se eu mando executar agora, sintaticamente falando, está correto. Só que na prática, ele trouxe o mesmo resultado que se eu tivesse feito select name, sal from amp. Porque eu não tenho nenhum funcionário que tenha um nome repetido. Então ele agrupou pelo próprio nome e trouxe o menor salário daquele próprio nome. Então voltei na estaca 0. Tá? Então isso daqui, ó, não dá certo. Então eu voltei no início. Então se eu tiro aqui, eu continuo tendo o menor salário e ainda quero saber quem ganha o menor salário. Então, eu estou vendo aqui pelo meu resultado que o menor salário é R$800. Uma forma para eu sair desse problema seria fazer isso aqui, ó. Selecione tudo da tabela de empregados, onde o salário... Caiu minha conexão aqui. Então, onde o salário seja igual a R$800. Então, se eu mando rodar isso aqui, eu tenho agora quem é a pessoa que ganha o menor salário. Qual que é o inconveniente disso daqui? O inconveniente é que se alguém for lá e cadastrar um outro funcionário ganhando R$700, eu deixei isso daqui de forma fixa. Não vai dar certo, tá? Então, pela minha explicação, eu não falei que uma subquery caracteriza quando eu tenho um SQL que tem pelo menos um nível hierárquico dentro dele de um outro select, um outro SQL, que é executado de forma isolada, que devolve um valor para cá. Então, ao invés de eu colocar isso aqui fixo, eu posso abrir um parênteses aqui e colocar o meu SQL e fecho o meu parênteses. Então,
Esse cara aqui, ó, vai executar primeiro, vai retornar um valor, que é utilizado para ser posto aqui na igualdade, né? Então, se eu rodo isso daqui agora, essa composição como um todo, ele vai me trazer todos os dados da pessoa que tem o salário igual ao menor salário de empregados. Então, olha que recurso bastante poderoso eu tenho a partir de agora, né? Então, aqui eu consigo saber quem é a pessoa, e se tivesse mais de uma pessoa, né, quais são as pessoas que ganham o menor salário de todos da minha tabelinha de empregado, tá? Então isso me dá uma gama bastante grande de opções que eu posso utilizar no meu dia a dia. Como por exemplo, o que eu poderia querer fazer aqui, ó. Mostrar todos os funcionários com maior salário nos departamentos. Como que eu poderia fazer essa situação aqui? Então eu posso pegar um asterisco ou algumas informações que for mais interessante. Salário e departamento. From emp, onde o quê? Salário in. E aí eu vou pegar o maior salário. Olha que interessante. Max de sal. From emp. E vou pedir para agrupar pelo meu departamento, tá? Então, se eu mando rodar isso aqui, ó, se eu mandar rodar só a minha subquery, né, o que ele vai me trazer aqui? Um valor de salário para cada departamento. O maior salário para o departamento 10, para o 20, para o 30. E aí eu pego todo mundo que tem o salário nesses valores aqui. Então, olha só. Tá lá, né? Perceba que no departamento 20, olha que interessante, eu tenho 2 funcionários que ganham o maior salário daquele departamento. Então ele trouxe os 2 funcionários, tá? Isso me dá também uma outra situação bastante interessante para ser utilizada, que eu vou colocar aqui, ó. Recuperar os empregados que ganham mais que a média de salário do seu departamento. Então eu tenho que descobrir, se eu estou no departamento 10, eu tenho que descobrir a média salarial daquele departamento, verificar se o meu salário é maior e mostrar o meu nome. Aí pego o 20, descobre qual é a média salarial do 20, pega todo mundo que ganha acima daquela média e mostra. Então é um select extremamente poderoso. Como que eu faço isso? Então eu posso selecionar algumas informações que me interessar, como por exemplo o nome, o código do departamento, o nome, o salário, from emp. E aí eu vou fazer o quê? Primeira coisa aqui, ó, vou fazer um alias. Então eu vou usar o x, aí eu posso vir aqui e usar um x ponto, x ponto, x ponto, tá? From emp x, onde x ponto sal maior. E eu vou ter que fazer aqui uma subquery para pegar a média salarial daquele departamento da tabela X, que é a minha emp. Então vamos lá. Então eu tenho que pegar um AVG de y.sal from, vou colocar a indentação aqui embaixo,
emp y, onde o quê? y.depthNow seja igual a x.depthNow. Isso é um recurso muito interessante, porque veja, eu estou comparando o meu departamento da subquery com o meu departamento que vem lá de fora, como se fosse uma passagem de parâmetro para o meu comandinho SQL, tá? Então isso é um recurso extremamente utilizado no SQL. Então se eu mandar rodar isso aqui, ó, então tá lá, os funcionários que ganham acima da média salarial de seus departamentos. Então no departamento 10 eu só tenho um funcionário que ganha acima da média. No departamento 20 já tem 3. No departamento 30 temos 2 funcionários que ganham acima da média salarial. Tá? Então é um recurso bastante interessante. Eu quero mostrar uma outra situação aqui para que a gente usa bastante para nós termos um ganho de performance legal. Vou pôr o enunciado aqui para vocês entenderem. Eu quero mostrar os funcionários que são chefes de alguém. Quero saber se é chefe, tá? Então, se alguém tem um ou mais subordinados, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar uma funçãozinha chamada exists, que eu quero fazer uma explicação anterior a ela, que é o seguinte: vamos imaginar que eu preciso testar se o funcionário 7566 existe. Eu não quero saber nome, não quero saber salário, não quero saber cargo, data de admissão, não quero saber nada. Simplesmente eu quero saber se esse funcionário está cadastrado ou não está cadastrado. Basicamente, eu quero testar a minha cláusula where, onde o empNow igual 7566. É isso que eu quero testar. Só que se eu mandar rodar isso aqui vai dar um erro, porque eu não posso fazer um select sem nenhuma coluna. Eu tenho que pôr alguma coisa. Ah, posso pôr o ename? Posso. Funciona? Claro. Isso aqui vai rodar. Tá? Mas não é uma boa performance, ou não é a melhor, vamos dizer assim, porque eu estou extraindo informações do banco. Então isso tem um certo custo para o Oracle. Tá? E eu não quero mostrar nome, salário, não quero mostrar nada. Eu simplesmente quero testar a minha condição. Essa cláusula where é verdadeira? Se é, retorna, por exemplo, 1. Se for falso, não retorna nada. Olha só se eu rodar isso aqui agora. Se retornou 1, é porque a condição é verdadeira. Eu vou tirar um número aqui e vou rodar. Olha o que vai acontecer agora. Não retornou nada. Em branco, nulo. Ou seja, não existe o funcionário. Então isso daqui me dá uma performance maior, né? Então eu estou testando uma condição. E qual condição que eu preciso testar para esse enunciado que eu propus aqui para vocês? Eu quero saber se um funcionário é chefe de alguém, ou seja, se na coluna MGR daquele funcionário tem o meu empNow. Então eu quero testar uma condição específica. Mais nada, não quero mostrar informação nenhuma. Então olha como que eu posso rodar esse comando aqui para termos uma performance legal. Então eu posso selecionar o que for interessante para mim, como por exemplo o nome, o cargo, o depthNow, from emp x. E aí eu faço lá, onde exists, select 1, ou seja, não quero mostrar nada, from emp y. E agora o que eu quero testar? Onde y.mgr seja igual a x.empNow. Então o que me interessa para saber se alguém é chefe de alguém é essa condição. Se ela for verdadeira,
ele vai retornar o 1, retornando o 1 existe a informação, existindo mostra nome, cargo e departamento. Não existindo, não vai mostrar nada, né? Então olha que recurso interessante para nós aqui. Se eu mandar rodar isso aqui, tá lá. Então esses funcionários são aqueles que possuem pelo menos um subordinado. Pelo menos um podendo ter mais do que um. Ok, pessoal? Um grande abraço.